E aí pessoal, belezinha mesmo? Bora aqui dar uma conferida nos novos gameplays, né, do Resident Evil 7 que vazou aí. Vazou não, né? A Capcom divulgou. Eu preferia que não tivesse divulgado. Esses gameplays são no início do game. Só que não sei a intenção da Capcom em divulgar esses gameplays. Ele é muito focado no início do jogo, então o Ethan tá bastante vulnerável, tá sem arma e tal. Eu não entendi muito bem por que a Capcom divulgou isso, tá? Não teve muito propósito. Mas para começar aqui o vídeo, no assunto que vem me perturbando um pouco até, a fanbase de Resident Evil, ou fanbase, como queira chamar, a fanbase de Resident Evil não sabe o que é terror, horror, suspense. Não tem noção, algumas pessoas. Isso é horrível, cara, de pensar. Com 60 anos de história de terror, filmes de terror, horror. Isso porque eu tô contando de quando começou filmes do Alfred Hitchcock pra frente. Psicose pra frente. Psicose, que é 1960, o filme. Ali teve resquícios do primeiro filme, o que seria filme de psicopata, filme de slasher. Ali naquele filme teve os primeiros resquícios. E Resident Evil Code Verônica é inspirado bastante nesse filme. Daí pra frente, depois desse filme, teve muita coisa. Teve Massacre da Serra Elétrica, em 74, que ali sim é o primeiro filme de slasher de verdade, que tem características de um inimigo muito forte, que é muito mais, um pouco sobre-humano de forte. Ele é débil mental, ele é mudo, ele não fala, ele não tem muito raciocínio, ele só quer matar. Então aquele perseguidor, né, que a gente vem e nada mais natural do que Resident Evil 7 fazer referência a esse filme, porque ele é o primeiro filme desse gênero. Ele não é um filme de slasher normal, ele é um prototipo slasher, né, o Texas Chainsaw e o Psicose também. Porque o Psicose tem essa parada de slasher na cena do chuveiro. E o Texas Chainsaw ele se torna um slasher da metade pro fim. Mas o slasher de verdade veio em Halloween, que é também um filme dos anos 70, se não me engano 78. Que aí sim é um slasher com todas as pegadas de slasher mesmo. Mas os prototipos, o avô e o pai, o avô Psicose e o pai Texas Chainsaw, né? Então nada mais natural do que uma série sobre terror e horror fazer homenagem a esses filmes que são clássicos, são os primórdios, são, né, os pais e avós do gênero. E o pessoal fica incomodado com esse tipo de coisa, é ridículo, né? E também a fanbase não sabe o que é terror e horror e suspense. Resident Evil teve esse início de gênero survival horror. Foi praticamente essa série que construiu esse termo, né? Resident Evil pegou influências de Alone in the Dark, mas Alone in the Dark, os mais antigos, ele era quase um point and click, é praticamente um game de point and click com temática mais sombria. Ele não era um jogo de survival horror mesmo, de verdade. Era um jogo de point and click com temática mais sombria mesmo, assim. Se você pegar e jogar, você vai ver o que é. E ele pegou a temática do Sweet Home, que era um filme japonês, na verdade, e sobre uma casa assombrada. E quase que Resident Evil 1 foi um remake desse jogo do NES, que é um jogo de RPG do NES. E um filme também japonês, né, ao mesmo tempo. Bom, ali quase foi isso, mas daí o Mikami falou, não, vou fazer uma coisa nova. Vou misturar tantas coisas, que ele misturou tantas coisas no liquidificador ali, o Mikami, que se tornou uma coisa nova. Ele pegou influências de vários filmes, Tubarão, porque tem um boss tubarão no jogo. Vários filmes. O Iluminado, porque a mansão lembra um pouco da mansão do Iluminado. Entre várias outras coisas. Filmes de zumbi em geral, filmes de Jorge Romero. E o próprio Sweet Home, o próprio filme Sweet Home. Então, ele pegou tudo, bateu no liquidificador e deu Resident Evil 1. Ele é uma amálgama de terror. Agora, aí vem um aspecto que o pessoal não sabe. O termo survival horror. Aqui no Brasil, a gente tem mais costume de falar a palavra terror. Vem de cultura mesmo. Vem de você alugar um filme numa locadora nos anos 90 e você chegar lá e pedir, chegou algum filme novo de terror. A gente tem mais costume de falar a palavra terror.
Mas o pessoal daqui não sabe que lá fora, na língua inglesa, tanto faz Europa como Estados Unidos, o pessoal tem mais costume de falar horror. É mais horror mesmo. O pessoal tem mais costume de falar horror. Por isso que o gênero é survival horror, né? Qualquer coisa, filme que a gente chama aqui de terror no Brasil, a gente tem costume de falar assim. Que filme você estava assistindo? Ah, estava assistindo um filme de terror e tal. Ou um jogo de terror. A gente sempre teve esse costume, né? Que é uma coisa mais cultural, uma coisa que vem lá das locadoras, talvez. Que sempre tinha aquele gênero terror, né? Que vinha escrito assim nas embalagens e tal. Das fitas, né? Então a gente tem mais esse costume de falar terror. E lá fora não, eles têm mais costume de falar horror, né? Horror, né? E horror, né, em português. O pessoal daqui não sabe que terror e horror são coisas que andam juntas, né? Tanto em filmes como jogos. O terror antecede o horror, certo? O terror, ele cria o clima. O terror anda de mãos dadas com suspense. O terror cria o clima para talvez ou não, ou talvez sim, talvez não, no fim você ser horrorizado. Aí sim entra o horror. Vou dar um exemplo bem simples. Acho que Resident Evil 3 a maioria dos fãs jogaram. Tem um exemplo bem simples. A primeira vez que aparece o Nemesis, ele mata o Brad com um tentáculo na boca, né? É horrorizado, né? Aquela cena é mais puxada para horror. Você, jogador, fica horrorizado com aquela cena, que é uma cena bem espantosa, uma cena que deixa você meio aflito. Você fala, ferrou, né? Eu não vou dar conta desse bicho. Daí, beleza, acabou a cena, daí vai lá, fugir do monstro ou enfrentar o monstro, né? Ou entrar pro RPD, né? Departamento de Polícia, ou ficar e enfrentar o monstro. Geralmente, e tem aquela coisa do tempo, né? Você escolher rápido ali, senão o tempo acaba. Geralmente a pessoa vai escolher fugir do monstro, né? Você foge do monstro, ele não consegue abrir a porta do RPD, meio que emperra a porta e dá um murro na porta, mas tá emperrada a porta e ele não consegue entrar. Dali pra frente, o jogo começa a criar um clima de terror, porque muda a trilha sonora. A trilha sonora fica uma trilha sonora mais tensa, mais o bam, bam, né, uma coisa mais tensa. Você vai lá, faz tudo que tem que fazer, pega o lockpick lá em cima. Aí quando você tá lá em cima, pegando o lockpick naquela parte ali do RPD, você começa a ouvir barulhos de janela quebrando, né, e a música muda, a música fica música muito tensa. Quando você tá descendo as escadas e o Nemesis quebra a janela. Pronto, você tomou um baita de um susto gigantesco. Você não esperava muito por aquilo, mas o clima do jogo já tava naquilo. Já tinha mudado a música e tal. E bom, aí você escolhe, né? Se vai enfrentar ou se vai fugir e tal. Geralmente o pessoal foge. Então, ou seja, terror. O jogo criou um clima de terror. E depois teve o desfecho em horror. Que é você ficar espantado, horrorizado, qualquer coisa que seja. E bom, suspense anda lado a lado, esses três gêneros andam um lado do outro, né? Suspense é o que não foi resolvido ainda, você fica naquela expectativa. Suspense e expectativa é quase a mesma coisa. E o terror é isso que eu expliquei agora, e o horror é que você fica horrorizado, uma cena do Brad morrendo daquele jeito, que é bem horrível. Se você se põe na pele dele, você fala, caramba, velho. Então, o Survivor Horror, né, que é o gênero do jogo, ele não tá ligado a nada de mecânica de jogo. Não tá ligado a... Survivor é a parte da sobrevivência, onde você tem que pegar recursos, itens de vida, munição, armas melhores e tal. Ou criar até itens para sobreviver. É o Survivor, é sobrevivência. E o horror é a temática horror / terror que Resident Evil sempre teve. Eu dei esse exemplo do Resident Evil 3, que é mais clássica, mas poderia ser de qualquer jogo, poderia ser do Mr. X, no Resident Evil 2. William Birkin também, na forma mutante, ele é bem imponente, né? Ele tem uma forma, ele é grande, ele é muito forte, então você sabe que você não tem chances contra ele.
E Resident Evil 1 também, nas partes dos chefes, também, na Ion, né, na Cobra. Então é isso, o Survival Horror, ele não tá ligado à jogabilidade, não é porque o jogo tem câmeras fixas e jogabilidade tanque, que é aquela jogabilidade que você sempre aperta pra cima e o personagem sempre vai pra frente, não é obrigado a ser assim. Tipo, por exemplo, Dead Space, ele é um Survival Horror. O primeiro Dead Space e o segundo também. O terceiro já puxa mais pra ação e tal. Por isso que eu gosto de chamar o Dead Space 3 ou Resident Evil 6 de Action Horror. Porque eles quebram esse negócio de sobrevivência. No Resident Evil 6 ou 5, ou 4 também, o personagem é muito mais capaz. É muito mais... ele não é mais um humano comum. O Leon no Resident Evil 4 já começa a desviar de lasers, já começa... Então, o Survivor é bastante importante pro gênero, né? A palavra Survivor. Por exemplo, Alien Isolation é um jogo em primeira pessoa. Não é por causa disso que ele é um FPS. Porque o jogo não é focado no tiroteio. O jogo é focado na sobrevivência. Ele só é ele só tem a primeira pessoa para ferramenta de imersão mesmo, né? E é isso que acontece com Resident Evil 7. Se for comparar em questão de gameplay, ele tá mais parecido com Alien Isolation do que qualquer outro jogo. Porque Alien Isolation é um jogo que você pega ingredientes, mistura ingredientes para fazer uma granada, para fazer uma molotov, para fazer itens de cura. E você vai seguindo e você sempre é muito vulnerável. O personagem é sempre humano, né? Ele nunca é sobre-humano, nunca. Ele nunca soca a rocha, ele nunca faz aquelas piruetas para desviar de laser. Nunca, né? Ele é sempre muito humano. Então Resident Evil 7, para ser mais realista, mais imersivo e etc., tomou essa direção, né? A Capcom tomou essa direção da primeira pessoa. Eu não acho ruim, de forma alguma acho ruim. Traz ar fresco pra série. Eu não acho de forma alguma ruim. Além do que, Resident Evil 7 está trazendo muitas referências ao primeiro jogo, né? A maior influência do jogo do RE7 é o primeiro jogo, só que com uma roupagem nova, com uma nova história. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham entendido o meu ponto de vista sobre o gênero, né, de horror, ou suspense, ou terror. Às vezes tudo junto no mesmo pacote. Valeu por ter assistido e até a próxima. Falou! Resident Evil 7 já merece um baita respeito, porque é o primeiro game da série que uma porta sabe cantar.